De Deus no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Homem, irmãos, é muito durão, né? Vocês já perceberam isso, né? Isso é natural, né? Mulher chora com mais facilidade do que homem, né? Geralmente, né? Na grande maioria dos casos, né? Mulher é mais sensível, né? Mulher tem um coração mais mole. Não é à toa que, em alguns casos, por exemplo, na Índia é assim. Aqui também acredito que é assim. Estava assim, agora está tendo equilíbrio. Mas a maioria dos membros é mulher, né? Geralmente é quem aceita Jesus primeiro, né? E homem é mais durão. Mas, então assim, quando você vê uma mulher chorando numa ministração, é uma coisa. Agora, quando você vê um homem chorando numa ministração, meu Deus, então o negócio está sendo muito forte, né? O que a gente viu de homem chorar lá, irmãos? Nessas... Tinha fumaça? A fumaça da churrasqueira? Mas a fumaça não faz aquilo lá, não. Fumaça só deixa o cheiro na roupa e no cabelo, né? Fumaça não faz arrepender dos pecados, não. Josué capítulo 14, versículo 6. Eu quero meditar com você nesta palavra, irmãos. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, eu gosto demais desse texto. Aqui tem uma lição assim muito preciosa para a nossa vida, né? E o Senhor Jesus vai falar conosco. Josué capítulo 14, versículo 6. Diz assim, ó: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Josué, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Repete comigo: inteiramente fiel. Mais uma vez, todo mundo junto, bem forte. Inteiramente fiel. Calebe, irmãos, foi um dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra que Deus tinha prometido aos israelitas. Ele era um dos 12, Josué também era um dos 12. Vocês se lembram da história? Quando eles voltaram, apenas Calebe e Josué deram um relatório positivo sobre a terra. Olha, lá tem gigantes, mas se o Senhor for conosco, nós vamos vencê-los. É uma terra que mana leite e mel, conforme Deus falou. Nós podemos conquistar essa terra. Mas os outros 10, eles deram um relatório totalmente negativo, ficaram com medo, né, dos gigantes que habitavam naquela terra. E eles tinham que expulsar aqueles gigantes. E eles chegaram a dizer assim: nós parecemos gafanhotos perto deles. Então é sobre isso que Calebe está dizendo agora, está conversando com Josué. Aqui Moisés já tinha morrido, né? Josué agora era o líder da nação. E, irmãos, tinham se passado 45 anos desse episódio, de quando os 12 espias foram enviados para espiar a terra. 45 anos. Naquela ocasião em que eles foram enviados, Josué era novo, Calebe também era novo, Calebe tinha 40 anos de idade.
Agora, aqui nesse texto, Caleb já está com 85 anos. Ou seja, se passaram 45 anos. E essa conversa de Caleb com Josué, que agora era o líder no lugar de Moisés, é justamente, eles estão falando sobre aquilo que Deus tinha dito a respeito de Caleb para Moisés. A respeito de Caleb e do próprio Josué, que foram os únicos que foram fiéis naquela missão de ir espiar a terra, né? Voltaram com um relatório positivo. Enxergaram, presta bem atenção nisso, enxergaram as dificuldades, mas não se estremeceram de medo, não se apavoraram. Sabiam que se o Senhor estivesse com eles, eles venceriam as dificuldades. E eles creram nisso, irmãos. Foram os únicos dois que creram nisso. Uma outra pérola que saiu lá no Retiro dos Homens, que mexeu muito comigo, irmãos, quando nós falávamos sobre casamento, foi o seguinte: alguém diz, não me lembro mais quem foi, que disse assim: nós precisamos estar de joelho diante de Jesus e em pé diante do casamento. E em pé diante da nossa responsabilidade como maridos. Eu achei isso muito forte. É de joelhos diante de Jesus e em pé diante das circunstâncias. É de joelhos diante de Jesus e em pé diante dos desafios. É de joelhos diante de Jesus e em pé diante dos gigantes que nós temos que enfrentar, irmãos, na nossa jornada. Por quantos anos você vai viver? Espero que por muitos anos. Mas a questão agora, irmãos, não é por quantos anos você vai viver, mas é se até o final da sua vida você vai permanecer inteiramente fiel ao Senhor. Não basta você fazer uma aliança com o Senhor, não basta um fim de semana como esse que nós tivemos, e já tivemos tantos outros fins de semana iguais a esse que nós tivemos agora. Eu não me lembro, é difícil, porque foi muito poderoso, mas não adianta um fim de semana onde você é impactado, não adianta um culto abençoado, onde você é tocado pela palavra de Deus, mas você não consegue permanecer e caminhar em cima daquilo, irmãos. Não adianta. E há algumas semanas já, irmãos, eu tenho meditado sobre esse texto, e o texto que veio na minha mente está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4, quando Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, vem logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, me abandonou. Demas era um discípulo de Paulo, assim como Timóteo, assim como Tito, assim como outros ali que fizeram parte dessa jornada de Paulo no Evangelho, né, de estabelecer igrejas, de pregar o Evangelho. Mas algo aconteceu com essa pessoa, com esse homem chamado Demas, que ele abandonou a carreira, ele abandonou a jornada, irmãos. Paulo diz assim: Demas, amando este mundo, me abandonou. E abandonou, é claro, a caminhada no Evangelho. Irmãos, durante os anos da nossa vida, nós corremos um sério risco de abandonarmos a caminhada, abandonarmos a fé, abandonarmos o amor a Deus e continuar dentro da igreja. Continuar dentro da igreja. Muitas vezes, que estar dentro da igreja, irmãos, significa que eu estou sarado. E isso não é 100% verdade, irmãos, porque nós temos muitos casos de pessoas que estão perdidas dentro das igrejas, perdidas dentro da igreja. É por isso que eu comecei perguntando a você: quantos anos você crê que vai viver? Espero que seja muitos anos, mas a palavra para você é: não importa os anos que você vai viver,
se você vai chegar à velhice, se você vai ver a volta de Jesus, não importa, o que importa é se você vai permanecer inteiramente fiel ao Senhor. Porque na sua jornada, querido, vai haver várias situações que vão tentar tirar você do caminho de Jesus, tirar você do caminho do Senhor, fazer você abandonar a igreja, fazer você abandonar a sua jornada. Assim como Demas, o ex-discípulo de Paulo. Chegou um momento, irmãos, em que ele não deu conta mais. Por quê? Então aqui nesse texto, Caleb está conversando com Josué. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para você, tão interessantes. Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 9, continuando o diálogo entre os dois. Lembrando que esse evento que Caleb se refere, aconteceu há 45 anos atrás, aconteceu 45 anos antes desse dia. E Caleb estava aguardando o quê? Aguardando uma promessa de Deus. Então, ele diz assim, versículo 9 de Josué capítulo 14, e por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou, Caleb, será uma herança perpétua para você e para a sua descendência, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Isso foi, irmãos, o que Moisés disse para ele. Por que Moisés estava dizendo para ele, você foi inteiramente fiel ao Senhor? Não haviam se passado 45 anos ainda. Ele está relatando aqui o que Moisés conversou com ele. E Moisés olhou para ele e falou, olha Caleb, você vai herdar essa terra como uma herança perpétua para você e para a sua descendência. Irmãos, pasmem, é assim até hoje, a descendência de Caleb vive lá. Na cidade chamada Hebrom, aquela região de Hebrom, lá no Oriente Médio. E Moisés disse assim, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Mas quando Moisés diz, presta atenção, quando Moisés diz que ele havia sido inteiramente fiel ao Senhor, que Caleb havia sido inteiramente fiel ao Senhor, Moisés não está se referindo aos anos anteriores da vida de Caleb. Moisés está se referindo a uma situação específica na vida de Caleb. Que situação específica era essa? O fato de ele ter sido enviado para espionar a terra junto com mais 11. E dentre esses 12 que foram ele mais 11, dentre esses 12 que foram ele e Josué na época, é que voltaram dando um relatório positivo. Não, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos ajudar a tomar essa terra. Irmãos, essa atitude de Josué, diante daquela situação específica, fez com que ele fosse achado, reconhecido como inteiramente fiel ao Senhor. Querido, presta atenção, ser inteiramente fiel ao Senhor, fala de você encarar situações na sua vida, situações difíceis de resolver, e crer que ainda que demore, o Senhor vai lhe dar a vitória no tempo certo. É você encarar os gigantes, irmãos, que existem na nossa vida, as situações, as decepções, irmãos, decepções familiares, decepções na igreja, decepções em todos os âmbitos da nossa vida, irmãos, mas você continuar firme em Jesus, sem se desviar de Jesus, porque você foi ferido, sem se desviar de Jesus, porque você foi ofendido, sem se desviar de Jesus, porque às vezes você foi rejeitado. Vocês acham que eu já não fui rejeitado? Várias vezes. Você também você já deve ter sentido isso. Irmãos, eu posso ser rejeitado do jeito que eu for, eu jamais abandono a fé em Jesus Cristo. Jamais. Então Moisés está dizendo para ele, você foi inteiramente fiel, se referindo ao fato dele ter ido espiar a terra, e voltou com um relatório positivo, diferente dos outros 10,
que murmuraram, que reclamaram, que disseram, nós parecemos gafanhotos diante daqueles gigantes que tem lá na terra. Olha só para você ver, irmãos, a mesma situação e duas maneiras diferentes de olhar. Você tem uma situação difícil. Você tem um gigante na sua vida para vencer. Você tem duas maneiras de olhar. Ou você encara esse gigante de joelho diante de Jesus, e em pé, com coragem, com força, sendo homem diante do gigante. É de joelho diante de Jesus e em pé diante do gigante. Em pé no sentido de encarar, em pé no sentido de não se acovardar, em pé no sentido de não correr. Em pé no sentido de chamar à responsabilidade. Pastor Rodrigo deu uma palavra muito forte ontem, irmãos, no culto da fogueira. E eu vou citar o que ele falou, que mexeu muito comigo. Ele ainda vai pregar essa palavra aqui. E foi um negócio, irmãos. E Deus deu um entendimento a ele a respeito daquela passagem onde Jesus estava no barco, atravessando o mar com os discípulos, e Jesus estava dormindo, e de repente o vento soprou muito forte, as ondas se agitaram, e a água começou a entrar no barco, e os discípulos ficaram apavorados, e aí acordaram Jesus, dizendo assim: Jesus, não te importa que pereçamos, não te importa que morramos, ou em outras palavras, Senhor Jesus, o Senhor não está vendo, nós vamos morrer, e o Senhor aí dormindo. E aí Jesus levanta, e ele vai, e diz assim: acalma-te vento, cessa-te tempestade, acalma-te mar. E o texto diz que fez-se completa bonança. Aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Em outra versão diz assim: o que aconteceu com a fé de vocês? Sabe qual foi o entendimento, irmãos, que o pastor Rodrigo teve? O entendimento foi esse. Primeiro, os discípulos poderiam ter resolvido o problema sem chamar Jesus. E daí, irmãos, eu tirei uma grande lição para a minha vida. Sabe qual é a lição? Tem muita coisa que eu estou clamando para Jesus, mas eu mesmo é quem tenho que resolver. Isso fala, querido, de decisões que você tem que tomar. E muitas vezes você fica se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade, dizendo assim: eu estou esperando o tempo de Deus, eu estou esperando uma direção do Senhor. Ou seja, você está querendo buscar uma direção do Senhor para algo que está muito claro na palavra de Deus, para algo que está muito explícito na palavra de Deus. Ou seja, é você quem vai dizer ao mar: acalma-te, cessa-te. Então, querido, levanta e fica em pé diante desse gigante. Isso que é ser inteiramente fiel ao Senhor, irmãos. Não é transferir a responsabilidade de coisas que você tem que resolver na sua vida. E você transfere a responsabilidade para quem? Para Deus. É no tempo de Deus. É você quem tem que resolver, querido. E você sabe como resolver, querido. E você sabe por que você nunca resolveu? Porque você olhou para o gigante, se acovardou, teve medo, teve receio. E talvez como os 10 espias que entraram lá na terra, falaram assim: nós vamos ser trucidados na mão dele. Eu não consigo resolver a situação. Eu não consigo resolver esse problema de relacionamento. Eu não consigo resolver isso, eu não consigo resolver aquilo. Ah, isso é vontade de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, muita coisa que você está dizendo que é vontade de Deus na sua vida não é. Mas está acontecendo por causa de uma coisa: você não toma uma atitude, irmãos. E foi essa atitude que Caleb teve, e que fez com que ele fosse reconhecido ali, naquela situação, como inteiramente fiel ao Senhor. Ele olhou para a situação, irmãos, e falou: não, tem gigante lá, realmente tem gigante, mas são grandes. Mas se o Senhor estiver conosco, nós herdaremos essa terra, e nós vamos expulsar esses gigantes. Se o Senhor estiver conosco. É isso que ele está dizendo aí no versículo 9. Olha na sua Bíblia, por favor.
Ele diz assim: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Moisés disse isso a ele, logo que ele retornou da missão de espiar a terra. E aí, irmãos, olha só o que ele continua dizendo a Josué. Ele estava relembrando uma história que aconteceu há 45 anos atrás. Olha só o que ele continua dizendo para Josué. No capítulo 10, Caleb diz assim: pois bem, Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. Você ficou sabendo que os gigantes, os Enaquins, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como prometeu. Querido, olha para mim em nome de Jesus. Se passaram 45 anos, irmãos, e ele continuou crendo no Senhor, da mesma maneira como creu há 45 anos atrás, querido. Como é que vai ser a sua jornada? Como é que vai ser os anos de vida que você tem, querido? Como é que vai ser a sua história na igreja do Senhor Jesus Cristo? Como? Como é que essa história, irmãos, está sendo escrita no livro do Senhor? Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão de um julgamento, irmãos. Esse mesmo julgamento foi visto por João. Você tem um outro parâmetro desse julgamento, ali em Apocalipse capítulo 20, no juízo do trono branco, aonde diz que o tribunal se estabeleceu e começou o julgamento, e livros foram abertos. Que livros que são esses? Os livros aonde estão sendo escrita a história dos nossos dias. Você acha que talvez ninguém se importa com você, ou que você não faz falta? Você acha que talvez a sua vida não tem importância, porque você foi rejeitado, porque talvez a sua família, ela não dá moral para você, sabe? É porque aconteceu tantas situações, e eu quero me isolar, eu quero ficar quieto, eu não importo para ninguém. Eu quero dizer para você que não importa o que você pense, não importa o que você sinta, existe uma história a seu respeito sendo escrita lá no céu. E eu quero chamar a atenção de você sobre isso. O que é que está sendo escrito nessa história a seu respeito? Eu quero chamar a atenção, querido, para o fato de ter se passado 45 longos anos. E Josué continuar vendo os gigantes que haviam na terra e continuar com a mesma opinião. Eu sei que eles vivem lá, mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei eles de lá. Você acha que foi uma atitude assim, daquele momento ali na conversa com Josué, para impressionar Josué? Não, há 45 anos ele pensava a mesma coisa. 45 anos, irmãos. Oh, aleluia, irmãos, daqui a 45 anos eu quero ver você, querido. Eu não vou fazer piada disso, não, mas talvez você vai estar com uma bengala, porque você vai envelhecer, assim como todos nós envelhecemos. Às vezes, querido, você vai estar, enfim, debilitado por causa da idade, irmãos. Isso é o caminho natural das coisas, sabe? Mas eu quero orar para você, querido, porque se eu viver até lá, eu vou estar com 89 anos de idade. E eu quero olhar para você e ver você fiel ao Senhor Jesus Cristo, falando as mesmas coisas que falou, sabe? Que falou hoje.
Hoje você está dando glória a Deus aqui na igreja. Hoje você está sendo impactado e tocado pela palavra do Senhor. Mas eu quero ver você daqui a 45 anos continuar sendo tocado e impactado pela palavra do Senhor. E dizendo aleluia, glória a Deus, eu recebo essa palavra, é isso mesmo. E não é só da boca para fora, mas vivendo em função disso, irmãos. É outro passo de ser fiel a Deus. Você é fiel a Deus não apenas em uma situação específica, mas você deve ser encontrado fiel a Deus nos anos da sua vida. Pastor, 45 anos, será que a gente chega lá? Jesus não volta antes? Creio que volta, mas e se não voltar? Nós vamos ficar firmes até o fim. Mas há muitas coisas, irmãos, que na nossa jornada nós precisamos ter cuidado. Homens, eu quero falar com vocês que decidiram que foi ontem, nesse sábado. Eu quero falar com vocês que decidiram ser homens. Vou repetir, não estou falando de masculinidade. Eu estou falando no sentido moral da palavra, de assumir responsabilidade, de encarar o casamento, de encarar o relacionamento, de encarar a família, de dar segurança para a esposa. Fala muito sobre isso, mulher procura segurança. A esposa precisa encontrar no marido segurança. Pastor, que conceito antiquado. Não, esse conceito não é antiquado, esse conceito é da palavra de Deus, querido. Você é o provedor da sua casa. Você que decidiu ser homem. Eu quero dizer para você, querido, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte nos anos que lhe restam, meu amado. Muitas vezes, quando nós falamos assim, olha, nos anos que me restam, dá a impressão assim, nossa, parece que está com o pé na cova, vai morrer daqui a alguns dias. Mas não é nada disso. Não é nada disso, porque os anos que lhe restam, querido, pode ser 50 anos. Pode ser 40 anos, pode ser 45 anos, dependendo da sua idade. Pode ser 60 anos, dependendo da sua idade. Tinha gente lá no retiro com menos de 20 anos de idade. 60 anos para ele, se ele tiver uma vida saudável, é fichinha, vai estar com 80 daqui a 60 anos. Eu quero dizer para você que nos anos que lhe restam, decida ser fiel ao Senhor, inteiramente fiel, até o fim. Mesmo que você não veja a resposta das orações que você faz no momento que você desejava ver. Ah, pastor, Deus não vai fazer isso não. Eu quero dizer para você com todo amor, não é uma questão se Deus vai fazer ou não. A questão é que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Sabe por quê, querido? Porque o plano de Deus, presta bem atenção nisso, o plano de Deus era que dentro de pouquíssimo tempo, Caleb, Josué e todo o povo de Israel tomasse posse da terra que Deus havia prometido. Mas isso não aconteceu. Não era para esperar 45 anos. E você vê que, olha aqui, vamos garimpar aqui na Bíblia, né? Ele diz assim no versículo 7, olha aí na sua Bíblia comigo, Josué 14, 7, ele disse assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar na terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Então, eles foram espionar a terra para quê? Para formar uma estratégia para invadir a terra e ir conquistando, como aconteceu 45 anos depois, mas era para ter acontecido naqueles dias. Mas acontece, irmãos, que o povo foi infiel a Deus. E a promessa do Senhor não veio. E aí você vê aqui no versículo, veja no versículo 10, que diz assim: pois bem, Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Irmãos, se passaram 45 anos. E eu quero te
Eu quero, irmãos, te chamar a atenção uma coisa. Calebe não tinha nada a ver com a revolta do povo. Irmãos, olha que sério isso. Eu quero que você, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Calebe não tinha nada a ver com a revolta do povo. Calebe e Josué não tinham nada a ver com a infidelidade do povo. Mas por causa dessa infidelidade, ele teve que esperar 45 anos para entrar na terra. Sabe, uma das coisas, irmãos, que são um fator desmotivador na nossa caminhada, são o que nós chamamos, ou o que nós entendemos que é promessa de Deus para a nossa vida, e isso nós não vemos se cumprindo. Então nós nos revoltamos contra o Senhor, e nós desanimamos. É uma promessa de prosperidade que eu entendi que o Senhor tinha para mim. É uma promessa de um ministério que eu entendi que o Senhor tinha para mim. É uma promessa disso que eu entendi que o Senhor tinha para mim. É uma promessa que talvez de fato o Senhor tinha para você, mas nos anos da sua vida você não consegue enxergar o cumprimento disso. Sabe, Deus prometeu, pastor Stanley, Deus prometeu que salvaria toda a minha casa, mas já fazem 20 anos que eu intercedo pela minha casa e eu só vejo corações endurecidos. Eu estou desanimado. Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você, meu amado. Ainda que você não veja o cumprimento da promessa de Deus, que você entendeu que tem, seja fiel até a morte, porque Jesus é poderoso para cumprir o que disse, ainda que isso leve anos, meu amado. Não se revolte contra o Senhor, querido. Não queira, oh aleluia, não queira medir a fidelidade de Deus pelo cumprimento das promessas dele na sua vida, meu amado, porque você acha que tinha que cumprir hoje. Josué também talvez, e Calebe pensavam que o cumprimento da promessa deveria ser naqueles próximos dias, mas não foi, levou mais 45 anos. E a culpa não era deles. Não era deles. Quem foi infiel foi os outros. Quem foi infiel foram os outros 10 espias e todo o povo. Toda a nação, que depois que ouviu o relatório dos 10 espias, todos se encheram de medo e começaram a blasfemar contra Deus. Falar coisas do tipo assim: seria melhor a gente ter ficado no Egito, porque Deus trouxe a gente aqui para morrer na mão desse gigante. Seria melhor ter morrido no deserto aí umas semanas atrás do que entrar na espada. Agora a espada vai atravessar o nosso corpo, porque esse gigante vai pegar a nossa cabeça e arrancar. Irmãos, a gente começa a falar cada coisa absurda quando nós perdemos a fé, irmãos. É cada coisa, irmãos, que a gente não deveria falar. E só demonstra o que é a nossa infidelidade, irmãos, diante de Deus. Em nome de Jesus, pare com isso, meu amado. Começaram a falar um monte de besteira. Começaram a falar um monte de coisa que, sabe, mas Calebe não tinha nada a ver com isso. Presta atenção, querido. Às vezes você foi traído no casamento. Às vezes houve um divórcio e não foi culpa sua. Às vezes houve uma situação, querido, não foi culpa sua. Sabe, houve uma situação no seu trabalho, não foi culpa sua. Você foi responsabilidade, enfim, entrou num processo dolorido. Que talvez hoje você olhe e fala assim: eu não tinha nada a ver com isso, eu não tinha que estar passando por isso. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, não se revolte contra o Senhor. Porque Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você vive hoje uma situação difícil, não foi culpa sua, querido. Não se revolte contra o Senhor e nem deixe de ser fiel ao Senhor. Mas continue guardando firme as promessas de Deus no seu coração. Continue crendo no Senhor Jesus. Ainda que leve mais 40 anos para que você saia disso. Em nome de Jesus, não vai levar isso não. Mas ainda que leve o tempo que for, irmãos, continue sendo fiel a Deus, porque você verá a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Porque Deus tem prazer em honrar aqueles que são fiéis a Ele.
Olha, irmãos, que precioso isso aqui que Josué fala. Josué diz assim, vamos reler o versículo 10, olha aí comigo, por favor, o versículo 10 que diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela ocasião. Ele era, irmãos, um velho no corpo, estava, sim, claro, irmãos, com debilidades normais da idade, irmãos, isso aí é normal, mas a mente e o espírito dele estavam guardados em Cristo e o vigor era o mesmo, aleluia. Seja fiel ao Senhor, guarde o seu coração, meu irmão. O seu corpo pode e vai envelhecer, meu irmão, mas o seu espírito estará intacto, o seu coração estará intacto, se você guardá-lo no Senhor. Aleluia, aleluia. É por isso que Caleb fala para Josué: eu estou com o mesmo vigor de 45 anos atrás, irmãos. Eu gosto, irmãos, de imaginar Caleb, né, com uma bengalinha, né? 85 anos, irmãos, é muita idade, né? É muita idade. E eu gosto de imaginar, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu gosto de imaginar Caleb lá, talvez encurvado por causa da idade, falando: olha, Josué, eu ainda tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás, e cadê aquele gigante? E se Deus for comigo, eu vou arrebentar com esse gigante. O velhinho, irmão, estava com o fogo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que ainda que o nosso corpo se deteriore por fora, mas o nosso espírito vai continuar crescendo e forte com vigor diante do Senhor, irmãos. Ainda que meu corpo se corrompa, mas a minha alma, o meu espírito, sabe, irmãos, o meu coração estará guardado no Senhor, irmãos. E você vai estar com a bengalinha lá: pastor, foi há 45 anos que você deu aquela palavra, e eu quero dizer para o senhor, pastor, eu ainda estou com o mesmo vigor que eu tinha naquele dia, pastor. Aleluia, irmãos, tem mesmo, você não precisa envelhecer no seu coração, você não precisa envelhecer aqui, ó. Aqui você não envelhece, aqui você fica maduro. É diferente, aleluia. Aqui você não envelhece, aqui você fica maduro. Aqui você não fica antigo, ultrapassado. Aqui você fica novo a cada dia. Novo a cada dia. Pois as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós a cada manhã. E à medida que essas misericórdias se renovam, irmãos, ela renova o meu espírito. Ela renova a minha esperança em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 45 anos. Que vigor, irmãos. Vigor físico? Não, vigor físico talvez não tinha jeito. Mas é um vigor aqui, ó. É um vigor aqui, ó. Foi inteiramente fiel ao Senhor. Pastor, eu não vi ainda. Já estou velho. Mas aqui se renovou a cada um desses dias, desses 45 anos. Aleluia. Vamos terminar a história. Versículo 12 de Josué, capítulo 14. Olha só, irmãos. Olha só, irmãos. O que Caleb fala. Olha só o que Caleb fala. 85 anos de idade, irmãos. Olha a cabeça desse homem, irmãos. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Irmãos, ele guardou a promessa no coração. Ainda que não fosse, irmãos, responsabilidade dele o que aconteceu. Ainda que não fosse responsabilidade dele a infidelidade do povo, irmãos. Ele poderia sim ter herdado, irmãos, mas por causa do povo. Ele não herdou, irmãos, mas ele não se revoltou contra o Senhor. Ele guardou a promessa no coração. Por isso eu escondi
no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que bênção, irmãos. E ele diz assim ainda, versículo 12: dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, 45 anos atrás, você ficou sabendo que os Enaquins são gigantes, era uma raça de gigantes. Lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Olha, irmãos, olha a cabeça de Calebe: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, conforme Ele prometeu. Ele poderia estar buscando aposentadoria, irmãos. Eu quero mexer com guerra, nada. Eu vou ficar quieto, me restam poucos anos de vida. Senhor, é o seguinte, não tem nada não, o Senhor fica tranquilo, o Senhor me prometeu, né, mas não cumpriu, fica tranquilo aí, eu não vou cobrar isso. Eu quero aposentadoria. Não, irmãos, não. Se o seu espírito se renova a cada dia, se o seu coração se renova a cada manhã, irmãos, a sua esperança em Deus, ela vai se renovar também, querido. E essa esperança, irmãos, não a esperança de ganhar na Mega Sena, não a esperança de fazer excelentes negócios e obter excelentes lucros, não a esperança de uma promoção, de um salário melhor, não a esperança de um bom casamento, mas a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. É isso que mantém você de pé. Ele não pede aposentadoria, ele pede a terra. Olha o que diz, para concluir, o versículo 13. Então Josué abençoou Calebe e lhe deu Hebrom por herança. A terra que Deus tinha prometido. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.